eu sou a Malu. E eu sou a Manu. E hoje a gente vai falar sobre a invasão de Israel à faixa de Gaza. A região conhecida como faixa de Gaza corresponde a um fragmento do território destinado à população árabe residente na Palestina, de acordo com a divisão proposta pela ONU na intitulada Partilha de Palestina, no ano de 1947, localizada próxima ao Mar Mediterrâneo e situada entre Egito e Israel. Possui uma área de apenas 360 km², pouco maior que a cidade brasileira de Fortaleza, e uma população de 1.657.000 habitantes. Por representar uma grande população e se tratando de um território tão reduzido, a densidade demográfica de Gaza é a quinta maior do planeta, com 4.771.000 habitantes por quilômetro quadrado. Após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, 1948-1949, o Egito assumiu o controle dessa faixa de terra que deveria estar sob a governança dos árabes palestinos. Gaza serviria aos egípcios como uma espécie de proteção contra tentativas do então recém-criado Estado de Israel de aumentar suas conquistas territoriais frente ao Egito, que detinha potencial para exercer o domínio geopolítico na região. Pouco depois, em 1956, o Egito adotou uma proposta de integração no mundo árabe que ficou conhecido como pan-arabismo, tentando reunir esforços para consumir um elo político, econômico e cultural entre os países árabes e, ao mesmo tempo, se defender dos interesses das potências ocidentais e de Israel. Nesse momento foi quando o presidente egípcio Gabal Abdel nacionalizou o Canal de Suez, importante ligação entre os mares Vermelho e Mediterrâneo e fundamental para o comércio do petróleo entre o Oriente Médio e o Ocidente. Entretanto, a vitória egípcia foi ofuscada pelas conquistas israelenses que ocorreram em 1967, após a Guerra dos 6 Dias. Ao término do conflito, Israel ampliou suas fronteiras, anexando os territórios da Cisjordânia, Colinas de Golã, Península do Sinai e Faixa de Gaza. Apesar de Gaza não possuir recursos especiais como solos férteis ou mesmo reservas de recursos naturais estratégicos como petróleo, a sua posse foi fundamental para Israel consolidar suas ambições de dominar uma faixa territorial contínua junto ao mar Mediterrâneo. Como o conflito começou, o movimento sionista que procurava criar um Estado para judeus ganhou força no início do século XX, em reação ao antissemitismo sofrido por eles na Europa. A região palestina entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, considerada sagrada para muçulmanos, judeus e cristãos, pertencia ao Império Otomano naquele tempo e era ocupada principalmente por muçulmanos. As aspirações sionistas deram início a um forte movimento migratório judaico que gerou resistência entre as comunidades locais. Após a desintegração do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido recebeu um mandato da Ligação das Nações, órgão internacional antecessor da Organização das Nações Unidas, a ONU, para administrar o território da Palestina. Antes e durante a guerra, contudo, os britânicos fizeram, tanto os árabes quanto os judeus, uma série de promessas que não se cumpriam, entre outras razões porque o Reino Unido já havia repartido o Oriente Médio com a França. Isso provocou um clima de tensões entre os dois lados, que acabou um confronto entre grupos paramilitares judeus e árabes. Após a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto aumentou a pressão pelo estabelecimento de um Estado judeu. O plano original previa a partilha do território controlado pelos britânicos entre judeus e palestinos. Por que Israel foi fundado no Oriente Médio? A religião judaica diz que a área em que Israel foi fundado é a terra prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão. A região foi invadida pelos antigos assírios, babilônios, persas, macedônios e romanos. Roma foi o império que nomeou a região como Palestina, e 7 décadas depois de Cristo expulsou os judeus de suas terras depois de lutar contra os movimentos nacionalistas que buscavam independência. Com o surgimento do Islã, no século VII depois de Cristo, a Palestina foi ocupada pelos árabes e depois conquistada pelas cruzadas europeias.
Em 1516, estabeleceu-se o domínio turco, que durou até a Primeira Guerra Mundial, quando o mandato britânico foi imposto. A Comissão Especial das Nações Unidas para a Palestina diz em seu relatório à Assembleia Geral, em 3 de setembro de 1947, que as razões para estabelecer um Estado judeu no Oriente Médio eram baseadas em argumentos a partir de fontes bíblicas e históricas, e na Declaração de Balfour, de 1917, em que o governo britânico se posicionou favoravelmente a um lar nacional para os judeus na Palestina. Reconheceu-se a ligação histórica do povo judeu com a Palestina e as bases para a constituição de um Estado judeu na região. Após o Holocausto nazista, contra milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, cresceu a pressão internacional para o reconhecimento. Porque há dois territórios palestinos. O relatório apresentado à Assembleia Geral da ONU em 1947 recomendou que o Estado árabe incluísse a área oeste da região da Galileia, a região montanhosa de Simar e Judeia, com a exclusão da cidade de Jerusalém e a planície costeira de Isdud até a fronteira com o Egito. Mas a divisão do território foi definida pela linha do armistício de 1949, estabelecida após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, criado assim dois territórios palestinos, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza. A distância entre eles é cerca de 45 quilômetros, tem uma área de 5.970 km² e 365 km², respectivamente. Originalmente ocupada por Israel, que ainda mantém o controle de sua fronteira. Gaza foi tomada pelo exército israelense na guerra de 1967 e desocupada apenas em 2007. Gaza passou a ser governada por Hamas, grupo islâmico que nunca reconheceu os acordos assinados entre Israel e outros grupos palestinos. Em outubro daquele ano, um acordo de reconciliação entre Hamas e o laico Fatamos, grupos palestinos, porém rivais, deu à autoridade da Palestina o controle administrativo de Gaza. Israelenses e palestinos nunca se aproximaram da paz? Após a criação do Estado de Israel, o deslocamento de milhares de pessoas que perderam suas casas, o movimento nacionalista palestino começou a se reagrupar na Cisjordânia e em Gaza, controlados pela Jordânia e pelo Egito, respectivamente, e nos campos de refugiados criados em outros países árabes. Formaram a Organização para a Libertação da Palestina e lançaram operações contra Israel, primeiro a partir da Jordânia e depois do Líbano. Os ataques também incluíram alvos israelenses e em solo europeu. Mora na criação de um Estado palestino independente, a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia e o bloqueio de Israel a Gaza, condenada pelo Tribunal Internacional de Haia, complicam o andamento de um processo de paz. Mas esses não são os únicos obstáculos, como ficou claro no fracasso das últimas negociações de paz sérias em Camp David, nos Estados Unidos, em 2000. Quando o então presidente americano Bill Clinton não conseguiu mediar um acordo entre Arafat e o então primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak. A Palestina é um país? A ONU reconheceu a Palestina como um Estado observador não membro, no final de 2012, deixando de ser apenas uma entidade observadora. A mudança permitiu aos palestinos participar de debates da Assembleia Geral e melhorar as chances de filiação às agências da ONU e outros organismos. O voto não criou um Estado palestino. Um ano antes, os palestinos tentaram, mas não conseguiram apoio suficiente no Conselho de Segurança. Porque os Estados Unidos são o principal parceiro de Israel e quem apoia os palestinos. A existência de um importante e poderoso lobby pró-Israel nos Estados Unidos e o fato da opinião pública ser frequentemente favorável aos israelenses torna praticamente impossível a um presidente americano retirar o apoio de Israel. De acordo com a pesquisa encomendada pela BBC em 2013, em 22 países, os Estados Unidos foi a única nação ocidental com opinião favorável a Israel e a única com a maioria
das avaliações positivas, 51%. Além disso, ambos os países são aliados militares. Israel é um dos maiores receptores de ajuda americana e em grande parte destinada a subsídios para a compra de armas. Já os palestinos não têm apoio declarado de nenhuma potência. Na região, o Egito deixa. Já os palestinos não têm apoio declarado de nenhuma potência. Na região, o Egito deixou de apoiar o Hamas, cujo apoio principal hoje vem do Catar. O que falta para que haja uma oportunidade de paz duradoura? Israelenses teriam de aceitar a criação de um Estado soberano para os palestinos, o fim do bloqueio à faixa de Gaza e o término das restrições à circulação de pessoas e mercadorias nas 3 áreas que formariam o Estado palestino: Cisjordânia, Jerusalém Oriental e faixa de Gaza. Grupos palestinos precisariam renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel. Além disso, teriam de chegar a acordos razoáveis sobre fronteiras, assentamentos e o retorno de refugiados. No entanto, desde 1948, ano da criação do Estado de Israel, muitas coisas mudaram, especialmente a configuração dos territórios disputados após as guerras entre árabes e israelenses. Para Israel, esses são fatos consumados. Mas os palestinos insistem que as fronteiras a serem negociadas devem ser aquelas existentes antes da Guerra de 1967. Além disso, construção de assentamentos israelenses, o que reduz na prática o território palestino nessas áreas. Mas talvez a questão mais complicada pelo seu simbolismo seja Jerusalém. Tanto a autoridade palestina que governa a Cisjordânia quanto o Hamas, em Gaza, reivindicam a parte oriental como a capital de um futuro Estado palestino, apesar de Israel tê-la ocupado em 1967. O pacto definitivo dificilmente será possível sem resolver esse ponto, agora ainda mais complexa após a decisão americana de reconhecer a cidade como capital de Israel e transferir a embaixada para lá. A decisão de Trump é a concretizar de uma medida aprovada em 1995 pelo Congresso americano, prevendo as mudanças da embaixada para Jerusalém. No entanto, isso nunca havia sido posto em prática, porque era necessária a aprovação da presidência. Desde então, em todos os semestres, o ato do Congresso foi encaminhado aos presidentes americanos, mas a praxe sempre foi renunciar à mudança. Apesar de parecer contraditório, foi o que o próprio Trump fez inicialmente. A República também assinou renúncia para que houvesse o tempo de iniciar a transferência da embaixada, mas anunciou publicamente o reconhecimento da cidade como capital israelense. Agora, a transferência da embaixada foi consumada com sua inauguração da segunda-feira, o que intensificou ainda mais a tensão na região da véspera da celebração de Nakba. O podcast se encerra aqui. Muito obrigado por ouvir. Beijos.